Isto é aerogel, o sólido mais leve e menos denso do mundo. Este pedaço tem uma massa de apenas 1,22 gramas. Isso é apenas algumas vezes a massa do mesmo volume de ar, o que faz sentido porque ele é 99,8% ar. Alguns aerogéis são tão leves que, mesmo sem ar, ficariam menos densos que o próprio ar. Eu sempre fui fascinado por aerogel, então eu realmente voei até a Aerogel Technologies, em Boston, para descobrir por que o aerogel foi inventado. Como é feito, porque é um isolante térmico eficiente. E para que ele é usado? Ok, vamos tentar um experimento para demonstrar o poder de isolamento do aerogel. Então, aqui temos duas montagens, uma com uma placa de Petri de vidro e a outra com aerogel em cima. Ambos são de sílica, mas com estruturas físicas distintas. Vamos ver quanto tempo leva para derreter esses coelhinhos de chocolate com um bico de Bunsen. Agora, para dar uma olhada nesse experimento, temos uma FLIR T1020, que pode ver temperaturas de até 2000 graus Celsius. Parece que está ficando bem quente. Sim, dá para ver que o vidro já está ficando muito quente e depois de apenas um minuto... Está começando a soltar fumaça. Ah, tudo bem. Definitivamente está derretendo e soltando fumaça. Aqui vamos nós. Definitivamente está derretendo e soltando fumaça. Ah, sim, aqui vamos nós. Eu diria que isso é mudança de fase. Temos uma situação de chocolate líquido, temos um coelhinho soltando fumaça. Aqui, o coelhinho está realmente meio que derretendo e, olha só, ele está meio que inclinando para o lado. Certo, acho que vamos chamar isso de derretido. O que é isso? Bem na hora, bem na hora. Eu diria que isso é uma falha de material. Além de derreter rápido, a placa de Petri rachou por expansão térmica. Agora tentaremos o aerogel. Então, como o aerogel foi inventado? Em 1931, o professor Samuel Kistler fez uma aposta com Charles Learned. A aposta girava em torno de gelatinas, como geleia de amendoim e geleia comum. Agora, o lance das gelatinas é que elas são, na verdade, uma combinação de líquidos e sólidos. Quero dizer, elas são principalmente líquidas, mas estão incorporadas dentro de uma estrutura sólida tridimensional. Se pensar em gel, como gelatina, ele tem um esqueleto poroso em escala nanométrica que lhe dá rigidez, representando cerca de 1% do gel. Então essa era a aposta. Você conseguiria remover o líquido da gelatina sem afetar a estrutura sólida? Quero dizer, se você simplesmente evaporar o líquido, a estrutura sólida encolhe, porque ao remover as moléculas de líquido, elas puxam umas às outras e puxam a estrutura sólida ao redor, basicamente amassando-a por dentro. Samuel Kistler resolveu esse problema de duas formas. Primeiro, ele percebeu que você podia substituir um líquido por outro dentro da gelatina, apenas lavando-a completamente. Então você podia trocar, por exemplo, água por álcool e, em seguida, se você pegar a gelatina e colocá-la em um recipiente de alta pressão chamado autoclave, aquecendo-a até uma temperatura e pressão elevadas, chamadas de ponto crítico do líquido, esse líquido se transforma em um estado intermediário entre líquido e gás, chamado fluido supercrítico. Nesse ponto, não há mais distinção entre líquido e gás. Essas moléculas não se atraem mais. Depois de despressurizar o recipiente, o esqueleto sólido, que corresponde a 1% da massa do gel, permanece intacto. Onde antes havia líquido nos poros, agora há gás. Esse sólido nanoporoso é chamado de aerogel. Kistler publicou suas descobertas na revista Nature em 1931. Está bem quente, como mostra a câmera térmica, mas após 3 minutos ainda não há sinal de chocolate derretido. Vamos usar um termo par para medir a temperatura sob o coelho, sob o aerogel e conferir a temperatura da chama. Você pode perceber que partes do coelho eles estão ficando quentes, mas não é a parte de baixo do coelho, é ao redor do coelho inteiro. Exato, esse calor convectivo sobe e circula ao redor do aerogel. Você pode ver que ele está ficando incandescente. Após 4 minutos, o coelhinho já parece meio mole. Ainda está bem, considerando como é fácil derreter chocolate. Posso colocar meu dedo aqui? Cuidado. Não está quente, está frágil. Certo. Mas sim, totalmente tranquilo de tocar, né?
Está apenas quente ao toque. Ele fez aerogéis de várias coisas, até de ovos. Ele fez de borracha, de nitrocelulose. E entre eles estava a sílica. Na verdade, bem aqui na mesa, eu tenho alguns exemplos de géis de sílica. Este é um gel de sílica úmido, meio emborrachado, então posso cortar um pedaço. Ele contém 97% de álcool dentro dos seus poros. E os 3% restantes de sólido são sílica amorfa. Posso tocar? Sim, claro, é meio emborrachado, não é muito resistente. Então fui eu que quebrei ali ou já estava meio rachado? Não quebra e esfarela facilmente. O próximo passo é substituir o álcool no gel por dióxido de carbono líquido. Estamos prestes a ver CO2 líquido. O CO2 líquido não é inflamável e possui baixa temperatura crítica. Pode abrir. Sim, estou vendo isso inundando lá dentro. Está inundando lá dentro, vai mais um solvente. Você pode ver claramente que está muito mais frio em cima. Qual é a temperatura lá embaixo? Nós estamos a 600 agora. 600 graus Celsius. Isso são 1250 Fahrenheit agora. Veja onde o coelhinho está derretendo. É bem na borda, onde o calor da chama sobe e passa por cima. Então isso é... Ah, coelhinho caiu. Bem, não foi um resultado ruim. Não foi um mau resultado. Estou interessado em provar um pouco deste chocolate aqui. Está quente? Está morno Morno. e delicioso. Como fondue. Ótimo! Com o CO2 líquido nos poros do gel, agora é hora de levá-lo ao estado supercrítico. Ver um fluido supercrítico pela primeira vez foi quase uma experiência espiritual. Vamos falar sobre isso. Adoro o quanto você gosta desses autoclaves. Adoro aerogéis. Para fazer um fluido supercrítico, podemos aquecer isso com um secador de cabelo, na verdade. Quando nos aproximamos do ponto crítico, a superfície do líquido fica embaçada. Estranho, né? Parece que tem umas ondas estranhas ali dentro. Vou acelerar para você ver a superfície desaparecer. Agora você vê o CO2 em estado supercrítico. Nesse estado, o CO2 pode ser liberado sem afetar a estrutura sólida, e o que sobra é o aerogel. Se você olhar para o aerogel em um fundo claro, é quase impossível vê-lo porque ele é bastante transparente. Mas se você olhar para ele em um fundo escuro, então você pode ver que ele tem uma leve coloração azulada. E ele é azulado pelo mesmo motivo que o céu é azul, porque todas aquelas pequenas estruturas em nanoescala dispersam a luz, de acordo com a dispersão de Rayleigh, e a intensidade da luz dispersa é proporcional a 1 sobre o comprimento de onda elevado à quarta potência, o que significa que ele dispersa comprimentos de onda mais curtos, como o azul, muito mais do que dispersa o amarelo ou o vermelho. E por esse motivo, o aerogel parece opaco no ultravioleta e transparente no infravermelho. Como acha que isso ficaria se eu segurasse contra o céu azul? O que você acha que veríamos? Será que pareceria super azul? Não, parece amarelo. E isso acontece porque o aerogel, na verdade, está espalhando a luz azul. Então, o que passa e chega aos nossos olhos são os comprimentos de onda mais longos, como os amarelos e laranjas. É basicamente o mesmo efeito de olhar para um pôr do sol. Os tons amarelos e laranjas do pôr do sol aparecem porque a luz azul já foi dispersada pela atmosfera antes de chegar aos seus olhos. Olhar para o aerogel contra o céu azul é como ver um pôr do sol portátil. Os poros nanoscópicos do aerogel são responsáveis por sua excelente isolação térmica. Ah, incrível. Isso parece quente? Com certeza. Você pode pensar que, como o aerogel é composto em grande parte por ar, tipo 99% de ar, ele teria as mesmas propriedades térmicas do ar, mas isso não é correto. Na verdade, ele é um isolante melhor do que o próprio ar. Isso porque a largura dos poros é menor do que a distância que as moléculas de ar percorrem em média antes de colidir com algo, o que chamamos de caminho livre médio. E é realmente difícil para as moléculas de ar quentes e rápidas que estão abaixo do aerogel se difundirem através dele
e transferirem calor para a parte de cima do aerogel. Isso é chamado de efeito Knudsen. É tão estranho porque, sabe, você não espera que algo transparente bloqueie o calor tão bem, mas isso realmente faz isso. Por isso, a NASA usou o isolamento de aerogel nos robôs Sojourner, Spirit, Opportunity e Curiosity e planeja usar em futuras missões a Marte. Mas por que é necessário isolamento? Os eletrônicos, porque eles não querem que os eletrônicos fiquem frios durante as noites geladas em Marte. A NASA também utilizou aerogel em aplicações exóticas, como capturar poeira de cometa na missão Stardust. Então, as partículas estavam viajando a cerca de 6 km por segundo em relação ao aerogel. Quando atingem o aerogel, que é muito poroso e de baixa densidade, as partículas realmente penetram nele. E à medida que elas viajam pelo aerogel, basicamente destroem a rede que compõe o aerogel, e elas perdem energia nesse processo e eventualmente param. Isso é útil para capturar partículas, pois se uma delas atingisse uma superfície sólida, pararia imediatamente. E se vaporizaria. Então, devemos esperar ver aerogel em nosso dia a dia em breve? Costumo brincar que quando houver arranha-céus na Antártica, usarão aerogel como isolamento térmico. Por que você diz isso? Porque lá eles vão se preocupar mais com a eficiência térmica, já que faz muito frio. Certo. Assim, em vez de 3 metros de isolamento de fibra de vidro, você poderia usar cerca de 15 centímetros de aerogel. Cientistas buscam reduzir custos e aumentar durabilidade. E isso é verdade, eles têm uma certa elasticidade e aí está. Então, não é difícil de quebrar. Eles já fizeram muito progresso. Por exemplo, o aerogel de sílica original é hidrofílico. Aí está. Agora este é um aerogel hidrofílico. Então, depois disso, esse pedaço de aerogel está inutilizado? Praticamente. Mas existem maneiras de torná-lo à prova d'água. Então, se você quiser ver isso e todos os outros aerogéis de próxima geração, inscreva-se no canal. E isso pode ser o começo de uma trilogia sobre aerogel.